Olá, amigos, tudo bem? Estamos felizes por estarmos aqui juntos para darmos continuidade à Semana da Família da Divisão Sul-Americana. Para nós é um prazer muito grande. Você sabe, o tema dessa Semana da Família deste ano é Altares Restaurados. E como nós temos feito a cada dia aqui, nós vamos começar a mensagem hoje fazendo uma oração. Vamos falar com Deus. Pai de amor que está nos céus, muito obrigado mais uma vez pelo estudo da Tua Palavra. Ao abri-la neste momento, nós pedimos sobre nós a unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. A mensagem de hoje, ela está baseada num personagem da Bíblia que eu tenho grande admiração por ele. Muitos de nós aprendemos sobre o heroísmo desse personagem desde bem cedo, quando os nossos pais ou então os nossos professores do departamento infantil da igreja nos contavam das aventuras de coragem e bravura de Davi. Sim, hoje nós vamos falar sobre Davi. Como sabemos, Davi era um pastor de ovelhas acostumado ao trabalho no campo, acostumado a dormir ao relento e enfrentar os perigos e desafios que a natureza possui. Davi também é apresentado na Bíblia como um homem acostumado a muitas vitórias. E bem cedo na vida, ele se encontrou com as suas conquistas. Quando, diante do rei Saul, Davi se dispusera a lutar com o gigante Golias. Você se lembra disso? E ele quis lutar contra o gigante Golias e para demonstrar a sua bravura, para provar a sua bravura ao rei, ele disse ao rei que não tinha medo e que ele estava habilitado para a luta, dizendo que havia enfrentado um urso e um leão e os havia vencido. Uma de suas primeiras vitórias na Bíblia é relatada em 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 34 a 36. Abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo esta passagem, que diz o seguinte: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro na sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Podemos imaginar o menino chegando à sua casa e contando para os seus pais e para os seus irmãos a façanha do seu dia de trabalho. Não era qualquer façanha. Podemos imaginar Davi apresentando o couro que ele havia tirado do urso ou do leão. Ou quem sabe apresentando uma enorme garra, um afiado dente do animal que havia sido morto por ele. Podemos imaginar a festa que fizeram para ele, os elogios e também os parabéns. Eu imagino que quando chegava um vizinho ou um parente, Jessé pegava Davi, colocava o rapazinho sentado no centro da conversa e pedia para ele contar como ele havia livrado as ovelhas da morte e como também ele havia matado os ferozes animais com suas próprias mãos. Cada vez que repetia a história, era motivo de alegria, de orgulho para a sua família e nova comemoração seguia o relato da vitória. Lembre-se de uma coisa: é muito normal, é comum e aceitável que cada vitória seja seguida de uma comemoração. Por isso, Davi, ele acostumou-se com vitórias e também com comemorações. Vejam no caso da vitória sobre o gigante Golias. Quando todos estavam morrendo de medo do gigante, o valente pastor de ovelhas se apresentou e matou o grandalhão com uma pedra. Foi um dia de grande vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos, os filisteus. E depois da vitória, comemorações e mais comemorações. Há uma vitória de Davi que exemplifica bem a relação vitória seguida de comemoração, sempre nessa ordem, vitória seguida de comemoração. Quando Davi e Saul voltavam de uma vitória sobre os filisteus, a Bíblia diz que as mulheres lhe saíram ao encontro. O texto está aqui em Samuel, 1 Samuel capítulo 18,
versículo 7. Eu quero ler esse texto aqui com você. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, que diz assim: E as mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quando Davi assumiu o trono de Israel, ele venceu muitas batalhas contra os filisteus. Podemos ler em 2 Samuel também, no capítulo 8, versículo 6. Se você está nos acompanhando a leitura aí, por favor, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 6, diz assim: E o Senhor lhe dava a vitória por onde quer que ia. Quantas guerras, quantas batalhas, quantas vitórias Davi conquistou. E após cada vitória, havia sempre comemorações. Realmente, a Bíblia diz que Davi colecionou várias vitórias durante a sua vida. Ele foi um homem de muitas batalhas, um homem de muitas guerras. E Davi se tornou um homem conhecedor da estratégia de como vencer os seus inimigos. Mas não podemos esquecer uma coisa. O texto que nós acabamos de ler agora nos revela que Deus dava as vitórias a Davi. Por trás de cada vitória havia um Deus sustentando a sua mão. O relato de 2 Samuel, capítulo 19, versículo 1 a 4, nós queremos também ler esse texto, mostra algo estranho acerca de uma vitória do rei Davi. Vamos ler agora esse texto. 2 Samuel 19, de 1 a 4. Disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. O que há de estranho nesse relato? A Bíblia diz que depois de uma vitória, Davi não comemorou. Pelo contrário, em vez de comemorar, Davi chorou. E por que ele chorou? É óbvio, porque esta vitória que nós acabamos de ler aqui, esta vitória foi diferente de todas as outras vitórias de Davi. Essa foi uma vitória sobre o seu próprio filho, Absalão. E eu acredito que você conheça essa história. Absalão, ele usurpou o trono do seu pai Davi, que teve de fugir para não ser morto pelo seu próprio filho. Os soldados fiéis a Davi lutaram contra Absalão e seus soldados e os venceram. Na batalha, Absalão fora morto. E Davi ouve o relato da morte do seu filho e chora. E aqui é um grande aprendizado e uma grande advertência para todos nós. Davi reagiu à vitória com o luto. Então surge uma pergunta: se toda vitória, depois de toda vitória, é uma comemoração, quando a vitória se torna um luto? Temos de comemorar as nossas vitórias, mas a vitória que não pode ser comemorada em família, esta vitória torna-se em tristeza e choro. Lembre-se, vitória sem família é tragédia. Sim, prezado amigo, uma vitória que não pode ser compartilhada com a família é luto. E Davi não podia reunir seus familiares e comemorar com eles, dizendo: hoje obtive a maior vitória militar da minha vida. Hoje o trono de Israel foi devolvido a mim. Hoje Deus me deu a maior de todas as vitórias. Aquela foi uma vitória sem comemoração, porque o seu filho estava morto. Infelizmente, há vitórias que custam a felicidade, a alegria e a paz da família. Por exemplo, há vitórias que custam o abandono de um dos cônjuges. Diante do altar de Deus, nós prometemos cuidar, nós prometemos proteger, nós prometemos seguir juntos em toda e qualquer circunstância. Infelizmente, muitos esquecem a promessa feita no altar,
o compromisso firmado diante de Deus e deixam-se absorver pelo trabalho. O esposo e a esposa precisam entender que todo sucesso conquistado no trabalho, na carreira profissional, empreendimentos, negócios, na empresa, no mercado de trabalho, realizações e que não podem ser compartilhados com o seu cônjuge, é luto. Muitos conquistam o ápice da carreira profissional a despeito do bem-estar e felicidade do casamento, para descobrirem que o ápice é um lugar sombrio, vazio, frio e solitário. Muitas vezes o ápice se torna um lugar de choro, de lamento e, repito, de luto. Há vitórias também que custam a vida dos filhos. Há muitos pais que alcançam o sucesso profissional, alcançam uma bela carreira no mercado de trabalho, mas em detrimento do bem-estar emocional de seus filhos. Pais que estão cercados de admiradores, mas que abandonam seus filhos dentro de casa e não lhes dão a devida atenção, carinho ou afeto emocional. Vitória que se transforma em luto, luto pelos nossos filhos. Certa vez eu ouvi alguém contando uma história que aconteceu há décadas sobre um grande pregador da Igreja Adventista aqui no Brasil. Depois de ouvir um belo sermão deste pregador, alguém disse ao filho do pregador: "Filho, você tem um grande pai." O filho do pregador respondeu a essa pessoa: "Não, eu não tenho um grande pai. A igreja tem um grande pastor, mas eu não tenho um grande pai." Quando ficou sabendo dessa resposta do filho, o pastor tirou uma licença e foi ficar com o filho alguns meses, pois o filho morava longe da sua casa por causa dos estudos. Eu preciso falar também neste momento aos filhos, porque há vitórias que podem custar o coração dos seus pais e o futuro dos próprios filhos. Há muitos filhos que, depois de alcançarem uma certa idade, desprezam o conselho e a orientação dos pais, conquistam a tão sonhada liberdade e a dividem com seus amigos, que, na verdade, muitas vezes não passam de cúmplices em vez de amigos. Toda vitória que os filhos alcançam e, ao mesmo tempo, não podem comemorar com seus pais é luto. Filhos, permita-me fazer-lhes algumas perguntas. Vocês compartilham as suas amizades e relacionamentos com seus pais? Vocês podem chamar seus pais para presenciarem o que vocês fazem e aonde vocês vão às noites? Vocês podem dizer o que se passa nas festas que vocês frequentam e podem dizer a eles o que vocês fazem lá? Se você não pode compartilhar as suas amizades com seus pais, cuidado, pois essas vitórias que vocês estão alcançando junto com seus amigos, elas podem se transformar em luto depois. Talvez o maior desafio dos filhos seja confiar em seus pais no que diz respeito ao namoro. É muito comum os filhos ignorarem as advertências, as orientações e conselhos de seus pais no que diz respeito ao namorado ou à namorada. Muitos entram num relacionamento sem a permissão dos pais ou sem dar ouvidos à voz de quem mais os amam na vida. Se você não pode compartilhar o seu namoro com seus pais, cuidado, essa vitória pode terminar em luto. Eu quero terminar a mensagem de hoje dizendo que todos nós temos os nossos heróis. Sem exceção, todos nós temos heróis. Assim como você, eu também tenho os meus heróis. O meu irmão, o pastor Jones Ross, é o meu grande herói. Eu o admiro muito por seu ministério, por seu coração bondoso, por seu caráter, por sua vida dedicada aos pobres, sofredores e necessitados. O meu irmão tem um hobby. Esse hobby é comum a muitas pessoas. Ele gosta muito de pescar. E eu ficava me perguntando o porquê dele gostar tanto de pescar. Por que ele passar o dia todo na beirada lá da praia ou então do rio, tentando pegar 1, 2 ou 3 peixes? Eu ficava indagando onde ele encontrava
a motivação para a sua pescaria. Em uma das nossas férias, eu fui pescar com ele em uma das praias lá em Guarapari, no Espírito Santo. Nós estávamos, nós dois, em cima de uma pedra, quando de repente eu vi saindo do meio dos arbustos ali, toda a sua família. Ali estavam a sua esposa, as suas 2 filhas, o seu genro, e até a cachorrinha veio naquele dia, a cachorrinha deles. É lógico, a vida de um pescador é pegar peixes. E ali estávamos nós em busca de tão sonhada pescaria. Estávamos ali sonhando com uma vitória, podemos assim dizer. Quando de repente, o meu irmão pegou um peixe. Era um peixe pequeno, mas era um peixe. E lembrando, lá estavam a sua esposa, suas filhas, seu genro e a cadela sentados numa pedra. Quando meu irmão pegou o peixe, ele levou esse peixe para a sua família sorrindo e festejando. A sua família, inclusive a cachorrinha, se uniram e responderam a ele numa grande comemoração. Fizeram uma grande festa, aplaudiram, pularam e gritaram: urra, viva, viva, viva. Eu presenciei uma comemoração em família. Um momento muito especial em minha memória. Eu entendi por que o meu irmão gosta tanto de pescar. Sabe por quê? É porque ele pode compartilhar com a sua família as suas vitórias na pescaria. Sua família o recebeu naquele momento com muita alegria e aquela comemoração, com certeza, fez muito bem para ele. Eu jamais vou me esquecer o que significa um homem compartilhar com sua família a sua vitória, mesmo que seja um peixe de 200 ou 300 gramas. Deus quer que você entenda que não importa o tamanho do peixe que você alcance na vida, você pode comemorar com a sua família. Não importa quão grandes sejam os seus passos na sua carreira, a sua família caminha ao seu lado ou você tem caminhado sozinho todos esses anos. Lembre-se de uma coisa, amigo. Um dia Deus vai nos unir numa grande comemoração quando Jesus voltar. Ele vai reunir a nossa família numa grande festa e vai comemorar com os anjos a vitória alcançada na cruz do Calvário. Você gostaria de preparar-se com a sua família para esse glorioso dia de festa, aprendendo a comemorar e compartilhar com a sua família as vitórias que Deus tem lhe dado? Querido amigo, eu gostaria hoje, mais uma vez, orar por você e por sua família, pedindo que Deus o abençoe e que todas as suas vitórias sejam comemoradas em família e que a sua família esteja caminhando rumo ao céu, onde Deus está nos esperando de braços abertos para nos reunir numa grande festa, numa grande comemoração. Você gostaria de orar comigo agora e pedir uma bênção especial sobre você e sobre a sua família? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai de amor que está nos céus, muito obrigado mais uma vez por nossa família. Tu tens nos abençoado, Tu tens nos dado, Senhor, grandes vitórias. E queremos pedir-te perdão, Senhor, se por algum momento as nossas vitórias, elas não têm sido comemoradas em família. Mas que tomemos a decisão de nos voltarmos mais para a nossa família, as nossas realizações em família, as nossas vitórias em família, as nossas comemorações em família. Que a Tua bênção seja sobre nossa família, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.